Oséias capítulo 8. Ouve a trombeta da tua boca. Ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque traspassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão: Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim, constituíram príncipes, mas eu não soube, da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado, a minha ira se acendeu contra eles, até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? Porque isso é mesmo de Israel, um artífice o fez, e não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semearam ventos e cegaram tormentas, não há seara, a erva não dará farinha, se a der, tragá-la os estrangeiros. Israel foi devorado, agora, está entre as nações como coisa em que ninguém tem prazer. Porque subiram a Síria, como um jumento montês, por si só, mercou Efraim amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei, já começaram a ser diminuídos por causa da carga do rei dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. Quanto aos sacrifícios dos meus dons, sacrificam carne e comem, mas o Senhor não aceitou. Agora, se lembrará da sua injustiça e visitará os seus pecados, eles voltarão para o Egito. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, e ele consumirá os seus palácios. Oséias capítulo 9. Não te alegres, ó Israel, até saltar, como os povos, porque te foste do teu Deus como uma meretriz, amaste a paga sobre todas as eras de trigo. A eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhes faltará. Na terra do Senhor, não permanecerão, mas Efraim tornará o Egito, e na Síria comerão comida imunda. Não derramarão vinho perante o Senhor, nem as suas ofertas serão para ele suaves, os seus sacrifícios para eles serão como pão de pranteadores, todos os que dele comessem seriam imundos, porque o seu pão será para o seu apetite, não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá, Mênfis os sepultará, o desejável da sua prata as urtigas o possuirão por herança, espinhos haverá nas suas moradas. Chegaram os dias da visitação, chegaram os dias da retribuição, Israel os saberá, o profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade, também avultará o ódio. Efraim era vigia junto com o meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, um inimigo na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Achei Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio, mas eles foram para Baal-peor, e se consagraram a essa coisa vergonhosa, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória, como a ave, voará, não haverá nascimento, não haverá filho, nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem, porque também aí deles, quando deles me apartar. Efraim, assim como o vitiro, está plantado em um lugar deleitoso, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mas que lhes darás? Dá-lhes uma madre que aborte seios secos. Toda sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os aborreci, por causa da maldade das suas obras, os lançarei fora de minha casa, não os amarei mais, todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não darão fruto, sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não ouvem, e desocupados andarão entre as nações. Oséias capítulo 10. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares, conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas. O
O seu coração está dividido, por isso, serão culpados. Cortará os seus altares e destruirá as estátuas. Certamente, agora, dirão, não temos rei, porque não tememos o Senhor, que, pois, nos faria o rei. Multiplicaram palavras, jurando falsamente, fazendo um concerto, por isso, florescerá o juízo como erva peçonhenta nos regos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven, porquanto seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes que nele se alegravam, e por causa da sua glória, que se apartou dela. Também a Síria será levada como um presente ao rei Jarebe, Efraim ficará confuso, e Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água. E os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos, espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes, cobri-nos, e aos outeiros, caí sobre nós. Desde os dias de Gibeá, pecaste, ó Israel, ali permaneceram, a peleja em Gibeá contra os filhos da perversidade não os surpreenderá. Eu os castigarei na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando os atar às suas transgressões. Porque Efraim é uma bezerra domada, que gosta de trilhar, passei sobre a formosura do seu pescoço, farei cavalgar Efraim. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque há tempo de buscar o Senhor, até que venha, e chova a justiça sobre vós. Lavrastes a impiedade, cegastes a perversidade e comestes o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Abel no dia da guerra, a mãe ali foi despedaçada com os filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa malícia, o rei de Israel, de madrugada, será totalmente destruído. Oséias capítulo 11. Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas, como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhe dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusam converter-se. E cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e os devorará, por causa dos seus conselhos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adimá? Por-te-ia como Zeboim? Está mudado em mim o meu coração, todos os meus pesares juntamente estão acesos. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, eu não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor, ele bramará como leão, bramando ele, os filhos do ocidente tremerão. Tremendo, virão, como um passarinho, os do Egito, e, como uma pomba, os da terra da Síria, e os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel, com engano, mas Judá ainda domina com Deus e com o santo está fiel. Oséias capítulo 12. Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste, todo dia multiplica a mentira e a destruição, e fazem aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras, o recompensará. No ventre, pegou do calcanhar de seu irmão e, pela sua força, como príncipe, se houve com Deus. Como príncipe, lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou, em Betel o achou, e ali falou conosco. Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a beneficência e o juízo em teu Deus espera sempre. É um mercador, tem balança enganadora em sua mão, ele ama a opressão.
E diz Efraim: contudo, eu tenho me enriquecido, tenho adquirido para mim grandes bens, em todo o meu trabalho, não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Mas eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito, eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da reunião solene. E falarei aos profetas e multiplicarei a visão, e, pelo ministério dos profetas, proporei símiles. Não é Gileade iniquidade? Pura vaidade eles são, em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedras nos regos dos campos. Jacó fugiu para o campo da Síria, e Israel serviu por uma mulher e por uma mulher guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e, por um profeta, foi ele guardado. Efraim muito amargosamente provocou a sua ira, portanto, deixará ficar sobre ele o seu sangue e o seu Senhor fará cair sobre ele o seu opróbrio. Oséias capítulo 13. Quando Efraim falava, tremia-se, foi exalçado em Israel, mas ele fez-se culpado em Baal e morreu. E, agora, multiplicaram pecados e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artífices, dos quais dizem, os homens que sacrificam beijam os bezerros. Por isso, serão como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como o folhelho, que a tempestade lança da eira, e como a fumaça da chaminé. Todavia, eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito, portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador, senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Depois, eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração, por isso, se esqueceram de mim. Serei, pois, para eles como o leão, como o leopardo, espiarei no caminho. Como o urso que tem perdido seus filhos, os encontrarei, lhes romperei as teias do seu coração, e ali os devorarei como o leão, as feras do campo os despedaçarão. Para tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Onde está, agora, o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei e príncipes? Dei-te um rei na minha ira e tu tirei no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe virão, ele é um filho insensato, porque é tempo, e não está no lugar em que deve vir a luz. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, e secar-se-á a sua fonte, ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus, cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Oséias capítulo 14. Converte-te, ó Israel, ao Senhor, teu Deus, porque, pelos teus pecados, tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor, diz ele, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos e a obra das nossas mãos não diremos mais, tu és o nosso Deus, porque, por ti, o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei, para Israel, como orvalho, ele florescerá como o lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergonhas, e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor, como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide, a sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá, que mais tenho com os ídolos? Eu tenho ouvido e isso considerarei, eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio, para que entenda estas coisas? Prudente, para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão.